Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é dia 8 de maio de 2021, sábado. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI AM 1320, Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e para-pesquisas teáticas, do conjunto de normas, princípios e para-leis, das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente, na vivência e para a vivência da mega-fraternidade, porque o Paradireito é para todos. Bom, estamos hoje aqui apresentando o programa, eu, Eliel Queiroz, e a minha companheira de rádio, Marilza de Andrade, trazendo a nossa convidada, a professora Daiane Roças, graduada em Biologia e Psicologia, pesquisadora, docente, benepsista e voluntária da Associação Internacional de Pesquisa Seriexológicas e Holobiográficas consecutivos, autora de verbetes, artigos e livros, em especial o livro Mega Trafor, Estudo do Maior Talento Consciencial, sobre a ótica da multiexistencialidade, que ficou desde 2019. O tema de hoje é Mega Trafor e Cosmoética. Você também pode acessar o programa Conteúdo do Paradireito no Facebook Sempre RCI, app Sempre RCI, site semprerci.com.br, rádio 1320 AM. Agora é a sua vez, Marilza, vamos dar nossa continuidade à entrevista com a nossa convidada. Bom dia a todos, um belo sábado hoje. Vamos então apresentar a professora Daiane Rosa para poder se apresentar, né, dar um bom dia para os nossos ouvintes e assistentes. Bom dia, pessoal. Então, agradeço aí o convite de todos, agradeço aí por poder falar aqui do tema Mega Trafor e principalmente nessa associação com a cosmoética. Então, uma ciência aí que, de fato, vamos dizer assim, enriquece, faz o Mega Trafor funcionar com a devida qualidade. Então, agradeço aí o convite e essa oportunidade. É um prazer nosso também, professora Daiane, recebê-la aqui no programa, né? Com certeza a senhora, com as suas informações, vai enriquecer os nossos seguidores, assistentes, né? O pessoal do áudio também, né? O pessoal da rádio. Nós estamos falando na RCI, que é uma rádio AM, ela tem um longo alcance, então o programa será muito aproveitoso para as pessoas. Professora Daiane Roças, por favor, explique para os nossos ouvintes o que é o Trafor e qual a sua relevância no processo evolutivo da consciência e qual o seu oposto. Tem o Trafor e tem mais o quê? Ou tem oposto, não tem? E uma breve explicação sobre a cosmoética. Uhum. Então a gente quando fala em Trafor, na verdade esse é um termo técnico utilizado na Conscienciologia para, na verdade, nomear aquilo que a gente chama no dia a dia ou na prática de talento, de traço-força, né? Então, o nome técnico que nós usamos na Conscienciologia é Trafor, traço-força. Então, aquela característica que a pessoa tem e que é positiva. Isso a gente chama de Trafor, mas popularmente as pessoas vão chamar de talento, ponto positivo, competências pessoais, então são vertentes aí que a gente ouve bastante. E quando a gente olha para esses traços positivos e tenta responder essa pergunta que a professora Marilza fez para a gente, em termos de relevância do Trafor, em termos de processo evolutivo, o que nós vamos lembrar? Que, na verdade, a pessoa, a consciência em si, nós mesmos, a gente se sustenta naquilo que é positivo, ou seja, a nossa fundação sólida que faz assim a gente superar adversidades,
que faz a gente enfrentar os problemas, que faz a gente, vamos dizer assim, caminhar todo dia, né, e levantar a cabeça. O que faz isso em termos de traço na nossa manifestação é exatamente o trafor. Então, a relevância evolutiva do trafor está exatamente nesse campo, a gente descobrir quais são esses nossos trafores, ou quais são esses nossos talentos, esses pontos fortes que nós manifestamos, quais aqueles que a gente deixa meio de lado, a gente diz que são trafores ociosos, trafores adormecidos, e às vezes a gente não dá o devido valor. Mas na prática, o trafor é aquele sustentáculo, é aquilo que a gente se segura para, vamos dizer assim, funcionar com as nossas manifestações, aquilo que a gente tem de mais positivo. E o oposto disso é um outro termo técnico que nós usamos, a palavra que nós usamos é trafar. Então, é o traço fardo. Então, aí, popularmente, nós vamos usar aquela palavra, é o defeito, são os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Então, geralmente, quando nós nos manifestamos, nós vamos observar tanto trafores, que é aquilo positivo, quanto os trafares, que são os nossos defeitos. E aí a gente usa os trafores para tentar superar os defeitos, que são os trafares. Então, com isso, a gente tem uma ideia, né, de trafor e trafar. Agora, a professora Marilza também pediu uma breve explicação sobre cosmoética, né? Então, de maneira geral, o que a gente pode falar sobre cosmoética? A gente está falando de um conjunto de normas que são universais, são normas superiores ou que transcendem aquilo que a gente conhece da ética. Então, é uma ética maior, mais cósmica, por isso que nós vamos usar essa terminologia que é cosmoética. Então, dentro desse conceito cosmoético, às vezes nós vamos falar de lei, de ação e reação, nós vamos falar de uma justiça universal, a lei do retorno, né? Aquela condição do karma, né? O porquê que volta, porquê que não volta, né? Algumas repercussões aí ao longo da vida. Então, esses assuntos são tratados dentro dessa ciência que a gente está chamando aí de cosmoética, né? Então, essa ética universal, essa ética maior. Ok, professora. Me diz uma coisa, o trafor tem a ver com caráter? Se o trafor... quando a gente faz essa separação em termos de, vamos dizer assim, de funcionamento da consciência, às vezes a gente vai dizer lá o que é traço, e aí vão entrar os trafores, os trafares e o megatrafar, e às vezes pode entrar esse componente do caráter, né? O caráter a gente associa até mais com a cosmoética, com a intencionalidade. E às vezes para você, vamos dizer assim, tentar dar palavras para caracterizar o caráter da pessoa, às vezes a gente pode procurar certos traços. Usar um trafor, né? Isso, usar um trafor, exatamente, para tentar caracterizar o caráter daquela consciência. Daí a gente vai dizer, ó, ela tem um caráter íntegro, né? Então, você está usando integridade como um trafor e, ao mesmo tempo, tem essa associação com caráter. Muito bom, professora. E qual é o papel da cosmoética na formação do megatrafor? E o megatrafor, como identificar ou se adquirir de primeiro, a cosmoética ou o megatrafor? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O megatrafor ou a cosmoética? Isso, então, essa pergunta ela é importante, assim, digamos que a gente, na verdade, vai debater e lançar uma teoria. Mas essa teoria tem uma premissa. A premissa é uma ortopensata do professor Valdo Vieira, que foi o propositor da ciência, conscienciologia e projeciologia, na qual ele vai dizer que a cosmoética é a ciência produtora de megatrafores. Então, na hora que você parte dessa premissa, é a cosmoética que produz os megatrafores, que produz os trafores na nossa manifestação, então aí a gente começa a deduzir que talvez o que venha primeiro na nossa manifestação sejam esses princípios cosmoéticos. Então, primeiro esses princípios cosmoéticos vão surgindo, vão aumentando, vão tomando conta da nossa manifestação,
E aí parece que é nesse ponto, ao longo da evolução, que se dá a que fixação se consolida, do megatrafor. Consolida um megatrafor, né, professora? Exatamente. E a gente fica num limiar, né, Marilza? Porque o megatrafor, ele é um traço, ou pode ser até um atributo, mas ele é neutro. Então, se ele funciona cosmoeticamente, eu posso dizer, ele é um megatrafor. Se ele não funciona cosmoeticamente, aquele mesmo traço, por exemplo, liderança, se ele não funcionar cosmoeticamente, essa liderança se torna um megatrafar. Então, a gente vive nesse limiar, né? Até assentar a cosmoética. Até ajustar o caráter, ajustando solidificando a cosmoética, e o megatrafar, então, passa a ser um atributo da consciência, né? O megatrafor, exatamente. O megatrafor passa a ser um atributo da consciência. Professora Eliel, tem uma pergunta também para a senhora, professora Daiane. Professora Daiane, quando se tem a questão de megatrafor, e dentro da manifestação da pessoa, existe vários traços que se combinam, né? Não é somente um traço que determina a manifestação da consciência. Para o megatrafor, seria um conjunto de traços que caracterizaria esse megatrafor na manifestação consciencial do indivíduo? Na prática, Eliel, é bem isso que você falou mesmo. Na prática, o megatrafor, ele, vamos dizer assim, é aquele traço carro-chefe, que a gente precisa dar um nome para ele, mas o que há por trás dele é um conjunto de outros trafores. Então, um megatrafor está acompanhado sempre de outros trafores. Então, vou dar exemplo. A gente tem a condição lá do professor Valdo Vieira, que é um estudo de caso nosso, né? Então, ele sempre dizia, isso aparece lá no livro Zéfiro, que a professora Mabel escreveu. Então, lá ele vai dizer, o meu megatrafor é a autodeterminação. Então, esse é o carro-chefe, é o majoritário. Mas ele diz, mas é um megatrafor assentado no parapsiquismo. Então, veja, na verdade, você tem um atributo, parapsiquismo, quantos trafores tem associados ao parapsiquismo? Então, tem o parapsiquismo. Ele vai dizer, e além do parapsiquismo, a minha autodeterminação também está assentada no detalhismo. Então, o detalhismo, ele pega a vertente intelectual. Então, há um conjunto de trafores aí dentro desse campo do detalhismo. Então, veja, era uma autodeterminação funcionando, né, que ele nomeia como megatrafor, mas funcionando assentada nessas duas vertentes, ou nesses dois pilares, parapsiquismo de um lado e o detalhismo de outro. Então, quando a gente pega esses estudos de caso, a gente consegue pegar os nossos exemplos e tentar entender como é que o nosso megatrafor funciona, o que sustenta o nosso megatrafor, quais são esses conjuntos de trafores ou esses conjuntos de talentos que dão sustentabilidade para essa palavra que a gente destaca e chama de megatrafor. Eu penso que, na verdade, sempre é um tripé, né, professora? Um tripé, ou pode ser mais que um tripé, Maria. Mas vão se formando os tripés até se tornar poliédrica, né? Cheio de talentos e tal, né? Que a consciência, ela é poliédrica, ela tem vários atributos que podem ser usados, e muitas vezes... E no caso do trafor ocioso? Então, o trafor ocioso já é aquele trafor que a pessoa está deixando de usar. Então, ela menospreza, desvaloriza e, assim, deixa de lado aquele trafor. Então, isso a gente chama de trafor ocioso. Então, a pessoa tem o traço, mas ela simplesmente não usa, seja porque banaliza, menospreza, enfim, deixa de usar. E aí é uma pena quando isso acontece, porque a gente sabe que na prática que trafor atrai trafor. Isso. Então, se a pessoa faz um trafor funcionar, ele vai fazer outro, aquele que funciona, puxa outro, que puxa mais outro, que puxa mais outro. Então, aquele seu tripé, Marilza, ele vai tendo vários pés, na verdade, que são vários trafores funcionando. Vai ampliando, né?
Exato. até virar uma esfera poliédrica. Professor Eliel quer ler a pensata, e depois a professora Daiana comenta. O professor Eliel vai ler a pensata, depois que ele lê, a professora Thais vai pedir o comercial, aí após o comercial a senhora comenta, pode ser? Pode, claro. Então tá, obrigada. Professor Eliel, a leitura da pensata, por favor. Bom, a pensata é: a paradireitologia é a ciência cosmoética colocada como mediadora entre a consciência e o cosmos. Né? A epígrafe, né? Paradireitologia, página, né? 1217 a 1492. Professora Thais. Então, vamos agora para os nossos comerciais e voltamos daqui a pouco com a professora Marilza, o professor Eliel e a nossa entrevistada, a professora Daiane. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos então a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa entrevistada Daiane Roça. Marilza Eliel, é com vocês. Isso, e assim nós estamos de volta com a nossa professora Daiane Roça, nos dando assim várias dicas de como encontrar o nosso trafor, como identificá-lo, né? E usufruir disso, reforçando aquilo que, de repente, você tem um projeto de vida, um projeto para realizar, e você não... até que quer. E você então precisa entender que o traço forte, você identificando, vai te ajudar a realizar. E quando você descobrir o primeiro, possivelmente você vai descobrir o que está o impedindo de dar prosseguimento ao seu projeto e, ao mesmo tempo, vai descobrir outros trafores que poderão potencializar a sua vontade na realização. Professora Daiane, pode fazer seu comentário sobre a nossa pensata de hoje? Então tá, Marilza, eu vou reler aqui a pensata para ajudar. Então, a pensata diz o seguinte, que a paradireitologia é a ciência cosmoética colocada como mediadora entre a consciência e o cosmos. Então, eu vejo a paradireitologia como algo muito prático, digamos que a parte prática da cosmoética em si. E aí, quando a gente faz essa associação com a própria temática que nós estamos tratando hoje, que é o Megatrafor, veja, o Megatrafor, ele só existe em função da existência de certos princípios cosmoéticos na nossa manifestação. Então, isso é a parte prática, veja, existe um conjunto de trafores, existe um conjunto de valores aí mais positivos que fazem, vamos dizer assim, que a gente tenha um nível maior de cosmoética hoje, comparado, vamos dizer assim, a vidas do passado, né? A vidas que a gente já teve no passado. Então, veja, nessa vertente bem prática, esse Megatrafor hoje, ele tem, vamos dizer assim, condições de funcionar com nível de qualidade muito maior em termos comparativos, né? E ele vai fazendo essa associação, né? Como é que essa consciência expressa esses trafores e de que maneira, com que qualidade, né? Então, isso está bem nessa vertente aí da paradireitologia, enquanto, assim, mediadora da consciência e o cosmos. O Megatrafor envolve realização principalmente nesses espaços que a gente se manifesta. Então, a gente pode fazer uma associação disso com esse cosmos, né? Numa vertente menor, mas dá para entender essa parte prática aí. Com certeza. Professor Eliel, tem algo a falar? É uma coisa que eu achei importante, Dani, você colocou aí, porque nós temos aí duas ciências, né? A cosmoeticologia e a paradireitologia. E o Megatrafor, que é a manifestação consciencial mais madura da consciência, né? Então, quando você tem um Megatrafor cosmoético, você automaticamente faz esse link da cosmoética com a paradireitologia. Então, é por isso que é importante a assunção
dos megatrafores evolutivos, né? Porque, na verdade, você acaba estreitando essas duas especialidades, tanto a paradireitologia como a cosmoeticologia. Isso faz sentido? Não, Isso. faz totalmente sentido, Eliel. E assim, se a gente for pensar, o megatrafor já é aquele traço maior, né? Veja, ele já tem um nível de potencialidade maior do que um simples trafor, né? Se a gente colocar dessa maneira. Então, veja, ele já funciona com uma composição e com uma potência maior. Então, veja, se ele não tiver esse embasamento da cosmoética, da própria paradireitologia e por trás, o estrago que ele pode causar é muito maior. Então, isso é interessante a gente associar. Então, ele vai funcionar bem à medida que ele estiver assentado na cosmoética, no código pessoal de cosmoética. Professora Daiane, me diz uma coisa, quais seriam os primeiros princípios de cosmoético básicos para se começar a identificar em si, né? Nós estamos falando para um grande público, né? Público da rádio, para começar a identificar assim, eu tenho alguma coisa de cosmoética? Se eu tenho alguma coisa de cosmoética, eu já devo ter alguma coisa de megatrafor, né? A gente está passando uma informação mais ampla, né? E a nossa amiga Graça Danta costuma dizer que é ciência pura, o programa que é TARES pura, né? E eu sempre puxo para esse lado o maior número de informação possível para o nosso público. Então, como eu poderia identificar em mim esse princípio de cosmoética, para poder identificar meu megatrafor ou algo parecido com o megatrafor? Vamos falar da pessoa leiga. Uhum. Então, eu acho que cada um pode pensar o seguinte: eu já sou uma pessoa que eu me importo mais com os outros, né? Eu já tenho uma atenção, um cuidado mais com as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que eu trabalho junto, que eu convivo, né? Então, essa atenção, esse cuidado, esse se importar, a gente poderia usar um termo técnico, essa empatia com o outro. Então, eu já não quero mais causar prejuízo ao outro, não, eu quero já procurar fazer as coisas, vamos dizer assim, o mais saudáveis possíveis, o mais homeostático possível, ou usando uma palavra que talvez muita gente não goste, né, o mais correto possível. Então, quando eu vou nessa direção e eu vou colocando o outro na frente e não o meu egão, veja, isso aí tudo já é manifestação de princípios da cosmoética, né? Então, esse olhar mais para o outro e diminuindo o nosso egão, né? Indo cada vez menos contra as pessoas, né? E tentando trabalhar na gente. O que eu preciso mudar? O que eu preciso ajustar? Né? Então, o que eu faço de bom aqui pode retornar positivamente, mas o que eu faço também de ruim contra outra pessoa pode retornar também como uma rebarba. Então, veja, essas noções vão crescendo e vão dando bases para esses princípios cosmoéticos aí, falando de maneira leiga aí para de uma maneira geral, né, para abranger mesmo essas pessoas. Professora Daiane, eu hoje recebi uma mensagem de uma senhora de Niterói agradecendo as informações do programa. Ela não participa da Conscienciologia, assiste alguma coisa assim esporadicamente, e foi essa mensagem, eu até já passei para a equipe toda do programa, né? Ela agradecendo pelos programas e elogiando muito o nosso último programa apresentado, né? Que foi sobre perdão. Ela gostou muito. Então, eu tenho sempre a preocupação também. A gente não sabe, ela mora em Niterói, no estado do Rio, e me passa uma mensagem dessa. E isso é muito gratificante, né? Para a gente que está aqui no Paraná, na ponta aqui do oeste do Paraná, receber uma comunicação de uma senhora do Rio de Janeiro, né? Por isso... E a gente vê os megatrafores de vocês que estão aqui comandando o programa, né? Funcionando para, vamos dizer assim, levar essa informação para além, né? Daquelas salas, dos nossos espaços dentro da Conscienciologia.
É um prazer muito grande, todo mundo trabalha assim com muito prazer aqui, dentro da Conscienciologia de uma forma geral, né? Professora, existe um megatrafor superior aos demais? Qual a sua importância e aplicabilidade evolutiva? O megatrafor pode ser patológico? Uhum. Então, tá, eu vou começar pelo final da sua pergunta. Fica à vontade, o importante é responder. Isso. Então, quando você pergunta assim, o megatrafor pode ser patológico, a gente vai dizer que não. Por quê? Porque já na definição do conceito de megatrafor, a gente está falando daquele traço mais potencializado, mais evolutivo, né, que vai sustentar as nossas mudanças, né, as nossas, vou usar um termo técnico, as nossas reciclagens mais íntimas. E ele é megatrafor por quê? Porque ele está assentado em princípios cosmoéticos. Então, como esses exemplos que eu dei agora há pouco. Então, por isso que ele é megatrafor. Se vamos dizer assim, o indivíduo ele estiver usando aquele traço que é muito desenvolvido, mas não com uma vertente de não evolutiva, contra as outras pessoas ou prejudicando um grupo, isso aí a gente não pode chamar de megatrafor. Então, na história da humanidade, a gente encontra muitas personalidades dessa maneira. E eu vou citar uma, assim, que é muito famosa. Por exemplo, o Hitler. Hitler é uma personalidade marcada aí na história. E aí você pergunta, mas ele tinha trafores? Ele até tinha trafores, ele podia ter um megatrafor. No caso dele, a gente vai dizer que não, mesmo ele tendo uma liderança enorme, mesmo ele sendo super carismático, e ele tinha essas habilidades, mas veja, toda a intencionalidade e a cosmoética dele não existia. Então, veja, por mais que ele tivesse uma habilidade de aglutinar pessoas, liderar pessoas e fosse carismático, a intenção estava deslocada, não havia os princípios cosmoéticos. Então, a gente não pode chamar essa habilidade da consciência de megatrafor. Então, o que ele tinha era predominantemente mais trafar e megatrafar. Mas, por incrível que pareça, isso também atrai, Marilza. Professora, olha só, então me veio a seguinte ideia. O trafar, que a senhora explicou lá em cima, ele não chega a ser a patologia do megatrafor. Não, mas o trafar, ele pode contaminar um megatrafor. Então, vamos é diferente, ele não é patológico, ele pode inibir a pessoa sem ser patológico. Não poderia ser citado, por exemplo, como um exemplo da patologia do megatrafor? Ele funciona mais no seguinte sentido. Por exemplo, a pessoa tem um megatrafor, vamos dizer assim, vou usar a liderança, que é o caso que a gente estava falando, tá? Tem liderança, mas ao mesmo tempo ela pode ainda ter uns trafares no sentido de ser um pouco fechada, de ser um pouco tímida, entende? Então, assim, você tem trafar ali que não chega, vamos dizer assim, a causar um prejuízo para o megatrafor, mas diminui a força, diminui a potência desse megatrafor, entende? Então, é aquele negócio da combinação de certos traços. Se a gente fosse só coisa positiva, a gente só iria acertar. Mas na prática do nosso funcionamento, a gente vai se manifestando com tudo aquilo que a gente tem de positivo, aí entra a trafor e o megatrafor, entre outras coisas, mas também tem o trafar lá de baixo, né? E às vezes até um megatrafar. Então, tudo isso que às vezes é mais, a gente pode chamar, ainda não está burilado, eu nem vou usar o termo negativo, tá? Ainda não está burilado na nossa manifestação, desqualifica aquilo que é mais positivo. No caso, o tema de hoje, que é o megatrafor. Professora, a senhora tem o livro, poderia mostrar a capa para a gente? Vamos mostrar aqui, ó. Está aqui, eu não sei se o pessoal consegue visualizar bem. E como é para adquirir esse livro? Esse livro, o pessoal pode entrar no site... Levanta um pouquinho só, levanta só mais um pouquinho. Tá bom, isso. Assim? Tá bom.
no site da Shopcons. Pode abaixar um pouco, pode abaixar agora. No site da Shopcons, então é só acessar esse site e lá você consegue comprar o livro virtualmente e o pessoal envia pelo correio. E a senhora dá curso sobre Mega Trafor? Sim, a gente trabalha com cursos, a gente trabalha com assessorias consecutivos também para ajudar a pessoa a identificar esse Mega Trafor dentro dessa análise de múltiplas vidas. Então, a gente trabalha dessa forma. Como entrar em contato com a Consecutivos? Na Consecutivos, a gente faz tudo pelo site, consecutivos.org. Consecutivos, né, com U no final, .org, acesso ao nosso site, tem lá um conjunto de assessorias. De opções. E elas têm essa assessoria do Mega Trafor. E a senhora não explicou a primeira parte da pergunta. Isso, eu vou voltar. Vamos lá na primeira parte. Vamos lá. A gente vai embalando aqui no assunto, né, Marilda? E aí a gente vai deixando a outra parte. Mas vamos voltar para a primeira parte da pergunta. Então, se existe um Mega Trafor superior aos demais, né? E qual a sua importância e aplicabilidade evolutiva? Então, existe sim, a gente vai chamar, na verdade, de Mega Trafor majoritário. É como se fosse o primeiro Mega Trafor da pessoa. Aquilo que na história de vidas sucessivas da pessoa, ela consolidou primeiro, ela fixou primeiro. Então, esse é o Mega Trafor majoritário. Mas a gente flexibiliza um pouco essa visão no sentido de que eu posso analisar Mega Trafor em áreas. Por exemplo, nós podemos ter um Mega Trafor na área do parapsiquismo. Então, qual é, Marilza, o seu Mega Trafor parapsíquico? A gente pergunta. A pessoa pode ter um Mega Trafor no campo da comunicabilidade. Então, a gente pergunta, professora Marilza, qual é o seu Mega Trafor da comunicabilidade? Então, com isso, nós vamos especificando. Mas, além desses de sub-áreas, a gente tem o majoritário. E como a gente está falando de cosmoética, a gente poderia perguntar para a pessoa, né? Qual que é o Mega Trafor da cosmoética da pessoa? Qual é? De todos os trafores que ela tem, qual é o Mega Trafor ligado à cosmoética? O carro-chefe, né? De traço no sentido da cosmoética. Então, se a gente juntasse o Mega Trafor, o maiorzão, né? O majoritário, com esses outros específicos, então a gente vai pensar qual que é o efeito disso, o sinergismo de eu juntar vários megatrafores e como que isso afeta a manifestação daquela pessoa. Então, em termos práticos, isso vai dando mais dinamismo, vai dando mais força, a pessoa vai ganhando mais desenvoltura em diferentes áreas. Então, isso que é o legal. Então, às vezes a pessoa tem até baixa estima no campo parapsíquico. E aí a gente trabalha com ela e diz, não, vamos identificar aqui seu Mega Trafor parapsíquico, e aí a pessoa começa a assumir esse Mega Trafor parapsíquico. Tem o parapsiquismo. Isso faz diferença para ela na manifestação. Agora, né? O professor Eliel vai conversar agora. Fazer uma pergunta, né? Daiane, a prática do dia a dia e também de uma vida para outra pode reforçar um traço força nosso, tá? Agora, a minha pergunta ele só se caracteriza um Mega Trafor quando se adiciona nesse traço força aspectos evolutivos ou interassistenciais. Isso procede? Procede se eu entender isso que você está falando, Eliel, no sentido de que o Mega Trafor está sustentando as minhas reciclagens. Então, se o aspecto evolutivo for nesse campo, procede. Então, aqui no ambiente da conscienciologia, a gente está mais habituado em falar, recim para cá, reciclagem para lá, tal, a gente está habituado com isso. Mas às vezes a pessoa não é acostumada, vamos dizer assim, a essas técnicas da conscienciologia, mas na prática, no seu dia a dia, ela promove mudanças, ela tenta ajustar comportamentos, ela tenta melhorar a forma de pensar, ela quer conviver melhor com as pessoas. Então, veja, isso aí pega o escopo
da reciclagem. E aí a gente pode ver o funcionamento do Megatrafor como um carro-chefe, puxando, né, a manifestação da pessoa para esse sentido mais positivo. Ela quer mudar. Se ela quer mudar e é para melhor, então nós vamos dizer, isso é evolutivo. Então, o bacana da sua pergunta, Eliel, é assim, que a gente não precisa restringir o Megatrafor só para aquela pessoa que fez curso intermissivo, ou seja, aquela preparação antes de ressomar. O Megatrafor, ele existe antes disso, então ele se formou na nossa história evolutiva antes do curso intermissivo. Com certeza. Então, ele pega muito mais pessoas na humanidade, né? Então, isso que é interessante a gente associar, e a sua pergunta faz a gente pensar exatamente isso. Professor Eliel, pode ler a pensata? A pensata né? É a segunda, né? A paradireitologia é a aplicação teática da cosmoeticologia em seu nível máximo, ou seja, a mega ciência capaz de tornar as consciências contrárias compatíveis no rumo da mega fraternologia. Paradireitologia, segunda edição, 1452, página. Professora Daiane, Tá, a senhora comenta a partir do terceiro bloco. Thaís, por favor. Vamos então agora para os nossos comerciais e daqui a pouco nós voltamos com a professora Daiane Roça, lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Vamos então dar prosseguimento ao nosso bate-papo com a entrevistada professora Daiane Roça. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Marilza, Eliel, é com vocês. Bom, estamos no nosso último bloco, professora, terceiro e último bloco. Eu quero antecipar que está sendo um prazer a entrevista, eu acredito que vai atender a muita gente. E, professora, o que pode anular o Megatrafor? Existe essa possibilidade da pessoa perder um Megatrafor? Na prática, Marilza, assim, não é que ela perca o Megatrafor. Na prática, assim, a partir do momento que a pessoa já, vamos dizer assim, desenvolveu aquele Megatrafor, ele já se consolidou na nossa manifestação e é possível diagnosticar, a gente vai dizer que a pessoa não perde. O que acontece às vezes, aquele Megatrafor pode funcionar a meia força. Então, é aquela mesma vertente que a gente chegou a comentar, acho que foi no primeiro bloco, do trafor ocioso. A gente também pode partir dessa mesma premissa. Então, existe Megatrafor ocioso. Então, o indivíduo tem aquela habilidade desenvolvida no passado, mas aí chega na atual existência e aí, por alguma razão, pode ser um trauma dessa vida, pode ser até mesmo um trauma até de outra vida mesmo, um retrotrauma. Então, por alguma razão, o indivíduo, ele, vamos dizer assim, fica com freio de mão puxado. E aí, aquele Megatrafor que podia potencializar as reciclagens da pessoa, ele fica no stand-by, é como se ele ficasse meio na geladeira, guardado a 7 chaves. Então, a pessoa não perde, mas ela deixa de usar a potência desse Megatrafor. Então, na prática, é isso que a gente mais vê. Professora, isso pode ser... eu lembrei a questão das leis da PROEX. Porque a PROEX, a programação existencial, né, quando a gente vai nascer, tem uma programação a cumprir aqui, geralmente as pessoas chegam assim meia apavorada quando descobre que tem uma programação existencial, que ela precisa dar o máximo de si. Mas a gente sabe também que essa programação existencial ela é elaborada em cima dos trafores, não em cima dos trafares.
Isso pode ser uma causa das pessoas darem uma certa paura, né? Vamos falar na sua descendência italiana, né? Uma certa paura na hora que escuta PROEX, eu tenho que fazer algo, o que é? O que a senhora acha disso? Isso pode acontecer mesmo, né? Então, veja, a gente mesmo, quando começa a estudar mais sobre a PROEX, ou seja, aquelas cláusulas, aquelas tarefas que a gente, né, ressomou com a incumbência de realizar, de certa maneira, a gente também fica encucado e tentando saber o que é mesmo, né? Será que eu já cumpri tal cláusula? Será que eu já fiz o que eu precisava fazer? Ou o que de fato eu preciso fazer? Então, veja, mesmo na gente, né, que às vezes já tem mais quilômetros rodados aí de autopesquisa, vamos dizer assim, de investimento aí nesse arcabouço aí da conscienciologia, às vezes a gente ainda se pega nesses conceitos. Imagina uma pessoa que está chegando, ela se deparar, de repente, com esse conceito. Você tem algo a cumprir, você tem cláusulas aí que você programou antes de você ressomar e você precisa cumprir. Então, de fato, isso assusta. Agora, isso pode ser passageiro, né? Então, se a gente conseguir conversar com a pessoa e ela conseguir, vamos dizer assim, baixar aquele momento do susto e do medo, né? Da paura, que foi o termo que você usou, aí a gente vai conseguir raciocinar em relação àquele planejamento antes da ressoma, que a gente chamou de curso intermissivo. Então, veja, lá no curso intermissivo, o que levou a pessoa para o curso intermissivo, se a gente for pensar... Foram justamente os trafores. O trafor e o megatrafor. Então, isso foi observado. Então, veja, não é qualquer pessoa que vai para o curso intermissivo. Então, veja, tem uma base, ela tem um estofo. E aí, todo o planejamento do que precisa ser feito na atual existência está exatamente fundamentado no que você lembrou bem, trafor e megatrafor. Então, basta a pessoa lembrar disso e ela começar a ir nessa direção. Não, deixa eu colocar meus trafores para funcionar. Deixa eu ver aqui qual que é meu gargalo, deixa eu ver o que eu não estou mexendo. E veja, essa recuperação de cons, que na verdade é essa recuperação dessas potencialidades já adquiridas anteriormente, elas vão retornando à medida que a pessoa vai nessa direção. Então, na prática, o que acontece? O medo vai passando, a paura tende a desaparecer, não é, Marilza? Porque, veja, a pessoa vai na direção do trabalho e aí vai clareando o que ela precisa fazer. E aí o medo tende a desaparecer, a diminuir. Está me vindo muito aqui uma frase que o professor Valdo repetia muito lá no tertuliário, quando alguém perguntava, mas será que eu dou conta da minha programação existencial, da minha PROEX? Ele olhava assim e dizia assim, toda PROEX é execuível. Exato. Basta você querer. Né? Aí falava sobre a vontade e tal, né? Muito interessante. Mas, professora, vamos nós então aqui. Professora, levando em conta que a vivência da cosmoética é padrão nas comunex evoluídas, segundo o professor Valdo, lógico, porque eu não tenho esse gabarito de afirmar, né? Mas ele afirmava isso, tem pensatas sobre isso. E o ser serenão, nas suas últimas ressomas na Terra, começa a arranhar a cosmoética. Pergunto à senhora, o megatrafor só existe em pessoas com a cosmoética em razoável nível evolutivo? Não, é aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Então, veja, o megatrafor ele não é algo só para os escolhidos, né? Não é isso que a gente quer dizer. Na verdade, a gente está falando de um traço, mas é o traço mais desenvolvido da pessoa. Então, a gente pode perguntar para qualquer um de nós, né? Então, dentre os seus talentos, dentre os seus traços força, qual é o mais desenvolvido? Qual é aquele que você tem mais desenvoltura, que você faz com o pé nas costas, né? Então, esse é o megatrafor. Então, veja,
ele está assentado nos princípios cosmoéticos, mas ele pega o nosso nível evolutivo, que nem é lá grandes coisas, né? Vamos colocar dessa maneira. Então, assim, a gente está igual todo mundo aí, vamos dizer assim, no movimento de melhoria, né, a cada dia. Então, a gente não precisa ficar com essa ideia, não, de que o Mega Trafor é só para os escolhidos, só para os seres evoluídos. Ele não é. Mas um Mega Trafor bem aplicado e qualificado faz a pessoa se desenvolver em termos desses níveis evolutivos. Então, se a gente pudesse falar de escala evolutiva, então, um Mega Trafor bem aplicado e um Mega Trafor fazendo outros Mega Trafores funcionarem, coloca a pessoa em outros patamares evolutivos. Então, veja, aí a gente volta para aquela questão lá do começo, né? Qual que é a importância do Trafor? Qual que é a importância do Mega Trafor, né? Então, a importância reside no uso, na aplicação, se associou com o ProEx. Veja, é uma associação, é um uso direcionado, não é para usar o Mega Trafor para qualquer coisa. Veja, tem uma linha, uma estrada, vamos dizer assim, mais iluminada, que a gente diz que a gente vai chamar de ProEx. Então, o Mega Trafor utilizado dentro dessa estrada, veja, tem um uso mais evolutivo, e aí sim ele mexe com esses níveis evolutivos da escala, né, que a gente conhece. Então, eu vejo dessa maneira, sabe, Marilza? Eu, quando li, está no 700 Experimento, né, naquela parte da teoria dos serenões, quando o professor Valdo coloca lá isso, eu falei assim, gente, eu não estou nem arranhando a cosmoética, por mais que eu faça aqui. E se o serenão, nas últimas ressombras, ele começa a arranhar a cosmoética na essência, né? E a gente, dentro da nossa experiência, até do uso do parapsiquismo, da projeção, a gente observa o nosso comportamento fora do corpo, né? Nas projeções é completamente diferente. Eu me achava muito obediente, eu tenho um veio meio rebelde, meio insubordinada, né? Lá no fundinho. Mas eu dizia assim, fora do corpo eu sou tão boazinha, eu obedeço tanto que eu fico até admirada comigo. Isso, então, mas aí a gente vai entender como que é quando a gente ressoma e aquelas variáveis do restringimento, né, é diferente, você vivenciar... o nosso cérebro, né, Marilza? Todo o processo de assistência no extrafísico tem que ser realmente com a cosmoética, senão a gente não faria, né? O professor Eliel tem uma porção de perguntas a fazer para a senhora hoje. À vontade, Eliel. Depois pode ler a pensata. Tá certo. Professora Daiane, uma coisa que eu queria assim, discutir com a senhora, dentro do Mega Trafor, dos níveis evolutivos, existem megas e megas trafores, né? Então, isso depende muito do nível evolutivo de cada consciência. Então, por exemplo, cada um tem um Mega Trafor que merece, né? Então, dentro desse merecimento, ele tem a ver com o alto esforço da pessoa para atingir esses níveis. Por exemplo, eu posso ter um Mega Trafor de autodiscernimento, mas em que nível evolutivo? Eu estou falando isso porque, por exemplo, o autodiscernimento de um serenão é muito maior que um autodiscernimento meu, nesse nível evolutivo que eu estou agora. Então, esse Mega Trafor, na verdade, ele oscila dentro desses níveis evolutivos. Sim, muito boa também a sua pergunta, Eliel. Oscila e, assim, o que a gente tem estudado, assim, com essa temática de Mega Trafor? Então, às vezes, a gente vai diagnosticar uma palavra, vamos dizer assim, para essa vida que melhor traduz aquela manifestação ou aquele conjunto de trafores afins, e aí a gente vai dizer uma palavra, se o seu Mega Trafor nós vamos chamar de tal coisa, nessa vida. Mas, à medida que a pessoa vai funcionando e ela agrega aquele conjunto de manifestações, mais trafores, mais atributos, mais, vamos dizer assim, experiências cosmoéticas, aquela palavra que a gente usou para dar o nome para o Mega Trafor, ela já não é suficiente
para aquele megatrafora. Aí a gente, às vezes, vai precisar de uma palavra um pouco melhor. Então, exemplo, às vezes a gente vai usar no nosso contexto aqui, para megatrafora, a palavra liderança. Então, liderança. Mas vamos supor que a pessoa use bem essa liderança e ela já comece a mexer com uma liderança que ela já vai entrando, vamos dizer assim, com mais habilidades parapsíquicas. Aí talvez lá na frente, pode ser às vezes até no final da vida, ou às vezes numa próxima existência, a gente não vai chamar essa liderança, esse megatrafor de liderança. Às vezes a gente vai dizer, ó, o seu megatrafor já é epicentrismo interdimensional, entende? Então até a palavra, ela precisa mudar para ela conseguir nomear ou assim, vamos dizer assim, representar a manifestação, a expressão daquele megatrafor. Então, de acordo com a própria escala evolutiva, às vezes a gente não vai poder usar essas palavrinhas que a gente usa para dar nome aos nossos megatrafores, mas às vezes lá para o serenão, para o evoluciólogo, a gente precisa usar umas composições mais elaboradas. Por quê? Porque a expressão deles já é mais composta, já é mais elaborada. E, às vezes, aquela palavra pode restringir muito. Então, a gente usa uma palavra, vamos dizer assim, mais ampla para dar nome para certos megatrafores dessas consciências mais evoluídas. Eu não sei se essa explicação ajudou a responder. Ajudou. Mas, professora Daiane, me diz uma coisa. Nesse caso das pessoas, nós, por exemplo, né? Seríamos formiguinhas em comparação com o serenão, supostamente, né? Eu não concordo muito com isso, mas deixo para lá, não é minha esfera, não concordo mesmo, não. Mas, tudo bem. Seria o caso do curso, do livro, e das pessoas se empoderarem do megatrafor. Tem pessoas que ainda nem sabem que tem um megatrafor, né? Precisa ser trabalhado até ser identificado. Seria um caso do empoderamento? Teria que ser rápido, que nós já estamos no último bloco. Não, com certeza. Eu acho que sim, a gente pode usar essa palavra empoderamento, mas assim, eu gosto mais de uma palavra que é assunção, né? A pessoa identificar e fazer a assunção daquele megatrafor. Então, como é que eu posso usar esse megatrafor na prática cada vez melhor para fazer as minhas autorreciclagens e potencializar as minhas atividades assistenciais? Se eu for nessa direção, eu acerto mais e vou dando qualidade para esse megatrafor. Mas sempre com aquela visão, viu, Marilza? Megatrafor não quer dizer que seja aquela perfeição. Então, megatrafor carrega junto dele os espinhos dos megatrafares também. Então, sim, a gente tem que trabalhar, né? Sempre. Professora, o professor Eliel vai ler a última pensata, a senhora comenta. Logo em seguida, nós duas nos despedimos, o professor Eliel também, que a professora Thais vai fazer o fechamento do programa. Então, já fica encaminhado assim. Pode ser? Muito obrigada. Então, vamos para a última pensata. Segundo a Paradireitologia e os Códigos Pessoais e Grupais de Cosmoética, CPCs e CGCs, os autojuízos e os heterojuízos obedecem aos mesmos padrões de crítica e julgamento, sem impunidades ou privilégios. Epígrafe Padrões, 1997, 1427, página. Podia comentar? Bacana, vamos fazer um link com o megatrafor rapidinho, né? Então, veja, para o megatrafor ser funcional e, de fato, ele ser usado para reciclagem, ele precisa estar assentado nessa sigla aqui que vocês pensaram, o CPC, o Código Pessoal de Cosmoética. Então, assim, esse megatrafor vai ser mais eficiente, vai ter mais qualidade se esse CPC tiver ali funcionando, né, com as cláusulas ali bem delimitadas. Eu acho que esse é o link que a gente pode fazer com o nosso assunto hoje. Ok, muito obrigada, professora Daiane. Fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes. E quero dizer que foi um prazer muito grande tê-la aqui com a gente. Muito obrigada, senhora. Professora. Muito obrigada a todos, aos companheiros da equipe e aos ouvintes.
Eu que agradeço mais uma vez aí o convite de vocês para estar aqui no programa, então agradeço também as perguntas e quero desejar aí que o pessoal que está ouvindo aí em casa agora, que possa identificar seus megatrafores, né? Venha trabalhar cada vez mais esse assunto e principalmente assumir, porque megatrafor de fato está super associado com esses princípios cosmoéticos aí que esse programa vem debatendo aí semanalmente. Então, brigadão. Professora Thaís. Também. Obrigado também a Daiane, obrigado a Marilze, aos espectadores, os ouvintes, e aí, obrigado pela oportunidade de hoje. Thaís? Chegamos, então, ao final do programa e agradecemos a presença da professora Daiane, aos espectadores e ouvintes que nos acompanharam. Também queremos convidá-los para, na próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu, RCI AM 1320.